Dos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim. São encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais. Hoje, 31 de março, amanhã, 1º de abril. O ano, ó, cada dia voando mais. Mas o assunto hoje no nosso programa Minas Turismo Gerais, aqui no nosso YouTube, Sérgio Moreira, nas Gerais, é sobre o mar de Minas. Isso mesmo, Minas Gerais tem mar. Furnas é o maior espelho d'água do Brasil, um dos maiores do mundo. E nós estamos aqui para conversar com o prefeito de Capitólio e presidente da Lago, Associação dos Municípios do Lago de Furnas, Geraldo Silva. Prazer, prefeito, presidente Geraldo, ao nosso programa. Tudo bem, Sérgio? Um prazer estar aqui, né, com vocês novamente no Minas Turismo Gerais. Né, nós já tivemos aqui, né, meu amigo Braz, Bruno. Então, para a gente é muito importante, né, estar aqui e trazer as informações do nosso Mar de Minas, né, para toda a nossa Minas Gerais. E agora, né, assumindo aí como presidente da Lago, podendo fazer um trabalho, né, de reconhecimento aí do Lago de Furnas, né, a questão do turismo, a questão de várias economias que movimentam o Lago de Furnas. Então, não só para a nossa região, mas para Minas Gerais como um todo, né, o Lago de Furnas é muito importante mesmo. Importante demais e uma potência. E dentre essas pessoas que defendem o Lago de Furnas, Dr. Bruno Campos, da Campos e Campos Advogados. Bruno, prazer, você está aqui no nosso programa Minas Turismo Gerais. Boa tarde, Sérgio, prazer é todo meu. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Brás. É um grande prazer estar aqui hoje podendo falar de Furnas, né, e podendo falar especificamente do turismo, que é tão importante para o nosso estado e uma região, né, das mais procuradas, e vai ser muito produtivo essa nossa conversa hoje. E para essa conversa, essa prosa da mineiridade, levando Minas para o Brasil e para o mundo, Brás Pagani, defensor da região sul, defensor de Minas Gerais, não mede esforços para nenhum momento, 1 centímetro, tem o dedo do Brás ali para defender Minas Gerais e o sul de Minas, presidente da Edersul. Brás, um prazer também você estar no nosso programa Minas Turismo Gerais. Sérgio, mais uma vez, ter essa honra de participar do seu programa, né? Inclusive, o último programa participou eu, Cristiano, como presidente, como prefeito de Capitólio, né? Então, o Bruno Campos é parceiro nosso de longas datas, né? Inclusive foi secretário adjunto de turismo do governo de Minas, né? Então tem um conhecimento profundo e abraçou a nossa causa, que o que nós falamos, muito importante no sul de Minas, o grande alavanca de desenvolvimento é o turismo de negócio. O grande locomotiva é o Lago de Furnas, tá certo? Se nós trabalharmos isso, nós temos certeza que o turismo forte hoje, que já existe em Minas Gerais, pelo competente trabalho do nosso secretário de Estado, Leônidas, nós temos que agradecer muito isso, e ao nosso governador Zema, tem tudo para fazer um grande trabalho, inclusive agora com o Cristiano como presidente da Lago, que é a entidade que é responsável pelo Lago de Furnas. O pessoal, quando, né, pesquisando sobre, né, a região de Furnas, nós já tivemos em vários municípios, Capitólio, Formiga, Pimenta, Alfenas e várias lá, o prefeito e o presidente da Lago, o Cristiano vai nos falar, porque é uma potência, imagina, Minas Gerais ter essa imensidão
de espelho d'água, uma potência. Prefeito, é uma potência que nós temos que dizer, tem que ficar felizes, né? Minas Gerais tem isso e tem essa cota que vocês lá do sul, lá da região de Furnas, brigam, 762 é o mínimo. Você poderia explicar potência nesse sentido e a importância da cota 762. Com certeza, Sérgio. A gente há muitos anos já vem trabalhando, né, em cima da conquista dessa cota, porque o que acontece, pessoal? Muito se fala, cota 762, cota 762, o que seria isso? O lago, infelizmente, ele, né, varia ali a quantidade de água, né, que ele tem durante o ano. E foi determinado, né, que a cota mínima seria 762. Para quê? Para atender todos os 34 municípios lindeiros, Sérgio. Né? Nós temos lá, desde lá do extremo sul de Minas, até aqui no sudoeste, né, que está Capitólio, que está Formiga, que está Pimenta. E o que acontece? Esses municípios mais afastados, eles só são atingidos a partir da cota 762. Né, a gente tem lá Fama, tem Varginha, tem diversos municípios mais afastados que a água só chega neles estando na cota 762. Então a cota 762 seria uma cota aí de segurança, né, para que atenda os 34 municípios. E a importância disso, Sérgio, é muito grande, né, como o Braz falou na questão do turismo, porque assim, a gente passou agora pelo Carnaval. Todas as cidades lindeiras ali do Lago de Furnas que tiveram um carnaval, que seja um carnaval de praça, que seja um carnaval, né, mais vultuoso ali, com shows e tal, todas as cidades ali estavam lotadas, Sérgio. Lotadas. Por exemplo, Capitólio, sua cidade, tinha quantas pessoas? Capitólio, a gente fez uma média lá de 50 a 60 mil pessoas. E a população lá é quanto? A população nossa hoje é 11 mil pessoas. Então, 5 vezes mais. 5 vezes mais. E assim, todas as demais cidades que a gente teve contato, que a gente fez contato, a rede hoteleira cheia, né, todo mundo praticamente com acima de 95% de ocupação. Capitólio estava com 100%, né, como eu falei, entre 50 e 60 mil pessoas. Então, o turismo hoje ele é um propulsor muito grande da economia. Né, e ele faz com que o dinheiro gire rapidamente. E não só isso, né, a cota 762 ela vai garantir também as demais economias, como a pecuária, a agricultura, a piscicultura, né, que vai favorecer esses municípios que são fortes no café, né, Braz? São fortes na soja, são fortes, né, no milho, na criação pecuária, bovina. Né? Então, a gente precisa que o governo federal, através da ANA, através do Ministério de Minas e Energia, compreenda a importância de se alterar a outorga. Hoje nós temos isso daí estabelecido através da outorga. Nós tivemos uma crise hídrica muito grande, né, no início de 2000, depois 2010, até ali 2014, tivemos ainda problemas de crise hídrica e foi alterada a outorga. A outorga hoje, do Lago de Furnas, está na 750. Para você ter uma ideia, a 750 ela vai ter uma capacidade de armazenamento ali de pouco mais de 5% de água do lago. Então ele fica praticamente zerado. Nós não podemos permitir que isso daí aconteça novamente. A gente já tem ali na geração de energia uma tecnologia mais avançada, turbinas que geram mais energia com menos água. Um dos pontos, né, que prejudica muito a questão, né, do Lago de Furnas é que ele é uma grande caixa d'água. Sim. Ela atende ali mais 5 hidrelétricas para baixo. Então, a última hidrelétrica lá embaixo, do complexo de Furnas, né, da Eletrobras, está precisando de água? Então solta a água aqui em cima. Nós temos também um outro problema, que é do nosso vizinho de São Paulo, que é o Pedral em Havaiandava, que é onde atravessa ali as barcaças, né? Mas já está sendo feita uma obra muito grande lá. O transporte hidroviário. O transporte hidroviário. O governador Tarcísio, né, se comprometeu ainda quando era ministro do Bolsonaro, e essa obra está caminhando, vai favorecer muito Minas Gerais essa obra, porque vai estancar um pouco ali a nossa caixa d'água. E a gente ter agora, novamente, através do governo federal, a alteração dessa outorga. Trazer ela da 750, que foi na época da presidenta Dilma, trazer ela para 762 e cravar ela na 762. Temos também um projeto de lei que está para ser tramitado na Câmara Federal, né, através do deputado Odair Cunha, vários outros deputados que estão envolvidos, que é a criação de uma área de interesse turístico, que seria o Lago de Furnas, né, criando essa lei, transformando ele para interesse turístico.
Isso daí para ajudar nessa preservação e nessa manutenção da cota 762. Que dado interessante. Esse lado jurídico aí, doutor Bruno, como é que você avalia isso aí? Nós temos condições de fazer esse tanto de coisa que o nosso prefeito e presidente da Lago, Cristiano, falou, porque a área jurídica é a sua especialidade lá na Campos e Campos. Muito obrigado, Sérgio. Não, é totalmente possível. O que acontece? A legislação é uma legislação mais antiga. Nós precisamos modernizar a legislação federal. Quando ela foi criada, a base que norteou foi geração de energia. Então, qual é a principal função do Lago de Furnas em sua criação? Gerar energia. Com o desenvolvimento das cidades, desenvolvimento do Estado, o turismo passou a ser uma das principais fontes de desenvolvimento econômico da região. Então, se nós tivermos a cota 762, isso significa que todos os municípios serão atendidos, o turismo será preservado, nós vamos ter mais investimentos a nível de hotéis, restaurantes. Isso é extremamente importante para a população, isso é extremamente importante para o Estado. Geração de emprego através do turismo. Quando você pensa, o prefeito colocou de forma perfeita, hoje as turbinas são mais fortes. Se você muda a legislação e prioriza não só a geração de energia, mas também o turismo, você tem como fazer isso respeitando a cota 762, que é uma demanda. É necessário que seja feita uma alteração na legislação federal, né, motivo pelo qual nós temos os projetos tão bem levantados pelo prefeito. Então, isso é algo super importante. E nós também precisamos e demandamos a criação do Foro Náutico de Minas Gerais. Estados como São Paulo o têm. O que é o Foro Náutico de Minas Gerais? Você cria um ambiente onde você vai discutir as questões náuticas do Estado. Você vai ter o secretário de turismo, você vai ter outros secretários afeitos à área, você vai ter instituições civis, né, prefeitos da área, associações como a Lago, no qual o prefeito, né, está tomando posse como presidente, e lá é o local ideal para haver todas as discussões referentes às questões náuticas de Minas Gerais. Então, a demanda pela modernização da legislação federal, bem como pela criação do Foro Náutico de Minas, é extremamente importante e imperiosa para que nós possamos preservar o crescimento das cidades mediante desenvolvimento econômico, e o desenvolvimento econômico através do turismo, né, é a cara de Furnas. Importante demais, né, Brás? Essa situação. Essa parte que o Cristiano falou e o Bruno falou sobre legislação, ela é muito importante, porque ela vai trazer a nossa segurança jurídica, tá certo? O grande problema nosso no Lago de Furnas é o quê? O lago, nós temos que entender, ele é um espelho d'água federal. O Estado não tem autonomia. Eu vejo cobranças em cima do secretário de Estado, do governo de Minas, mas Minas não tem autonomia sobre o lago, por ele ser federal. Então, essas legislações, nós fizemos um evento em 22 em Varginha, tá certo? Que foi um sucesso, inclusive com 5 pautas. Uma das pautas era o quê? É o controle da vazão. Nós temos que trabalhar junto ao Ministério da Minas e Energia e aproveitar que hoje nós temos um ministro mineiro, que é o Alexandre Silveira, para fazer o que foi feito em 22. Foi controlada a vazão, inclusive pós o período das águas. Aí nós chegamos na cota 768. E com isso formar um grupo de trabalho, para esse grupo de trabalho começar a trabalhar a parte legislativa, tá certo? Dentro do Congresso Nacional, das mudanças das outorgas. Mas é um complexo muito grande. Essa determinação, se vier, e com a portaria de 2 anos, dá tempo suficiente para negociar, que o prefeito falou, e o presidente da Lago falou, é corretíssimo, tem que mudar a outorga. Mas só que é um processo lento, de muita negociação e complexo, tá certo? Então nós temos que imediatamente, como nós conseguimos em 28, nós devemos isso na época ao deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, que era ex-ministro, e ele que fez a interlocução com o governo federal para nós, e controlou a vazão, e nós chegamos na cota 768. Porque aí nós temos, na época das águas, nós temos que chegar na 768, por quê? Obrigatoriamente, como lá é um reservatório para geração de energia, vai ter que abrir. Que aí nós temos uma gordura, tá certo? Para ele se manter em 764, 765, tá certo? Se não tiver essa gordura, igual, este ano nós não estamos tendo a gordura. Nós estamos no 764, no final das águas. Então, a tendência natural é que durante o ano, na seca, o lago vai abaixar mais de 762, tá? Então, eu acho que hoje
o Cristiano, com a juventude dele, com a visão estratégica, tá certo? Com o apoio que ele tem hoje do nosso grande secretário de Estado, competente, e é um articulador que sabe andar bem, nós conseguimos sentar com o governo federal. Eu já tenho conversado isso em Brasília. Eu estou tendo um contato muito bom com o ministro do Turismo, tá certo? E aproveitar, Brás, você falou do Marcelo. Marcelo hoje é o presidente da Comissão de Turismo lá da Câmara dos Deputados, né? Então tem que aproveitar esse momento lá, o Marcelo Álvaro Antônio, dentro da Comissão de Turismo da Isso Câmara que é dos importantíssimo. Deputados, né? Nós temos hoje, e a vantagem é que o Marcelo Álvaro Antônio, ele é amigo do Cristiano, tá certo? Quando o Marcelo foi ministro, ele fez um grande evento em Capitólio, com o Ministério do Turismo. Inclusive, na época eu fui convidado, eu brinquei, eu não vou lá, porque eu não estou vendo nenhum projeto estratégico. Então, eu não acredito em resultados. Igual quando o Mauro era presidente da Comissão de Gastronomia e Turismo da Assembleia, o Marcelo veio com a equipe toda dele na Assembleia, na nossa comissão. Só que é o seguinte, debatemos milhões de coisas, mas ninguém levou um projeto concreto. Então, o que falta em Minas Gerais, o que falta aos prefeitos, o que falta em nós empresários, tá certo? É projetos específicos, igual, você falou o Foro Náutico. O Foro Náutico já tem um compromisso comigo e com o Cristiano, tá certo? Nós tivemos no secretário Leônidas, levamos o decreto de São Paulo, nós já convidamos, inclusive, uma ex-secretária de Estado, a Bianca, para ajudar a modernizar esse decreto e fazer o Foro Náutico de Minas Gerais, tá certo? Porque são coisas básicas de legislação para poder desenvolver. Nós não temos uma carta náutica, nós não ocupamos o Lago de Furnas. Então, é isso que eu acho que a grande missão do Cristiano como presidente da Lago, como jovem e com a cidade mais importante do Lago de Furnas, que é Capitólio, que maior visibilidade nacional e internacional, tá certo? Que são duas pontas que eu falo. Hoje nós temos uma vantagem, nós temos um prefeito dinâmico, competente em Capitólio. E no menor pedacinho do Lago de Furnas, tá certo? E a cidade mais poderosa é Varginha, que o prefeito é o Leonardo Ciassi, um cara comprometido, amigo do Cristiano e nosso amigo. Então, essas pontas nós temos que ligar e fazer. E, inclusive, trabalhar, viu, Cristiano, a legislação municipal do turismo e do turismo náutico. Porque os municípios não estão aparelhados com isso. Então, nós precisamos sentar, tá certo? Porque esse é o objetivo do Congresso, tá? Congresso Mineiro de Municípios. Esse ano vai ser realizado. Vai ser realizado em outubro. E deve ser em Varginha, tá certo? Está tudo caminhando, que nós vamos fazer em Varginha, o Leonardo Ciassi quer, o Rômulo Azevedo hoje, que é um dos braços fortes e amigos do Chalfun, presidente da OAB, tá certo? E hoje nós temos o apoio e patrocínio da Codenge, tá certo? Temos o apoio do Cristiano, tá certo? Inclusive, mesmo não sendo em Capitólio, quem vai ser o presidente do Congresso, o Leonardo já abriu mão, falou assim, o presidente tem que ser o Cristiano. É o presidente? do Congresso. Porque ele era antes, foi adiado, tá certo, por problemas técnicos. Então, é isso que nós estamos falando. O momento nosso hoje é de união. E hoje, uma coisa muito importante que nós conseguimos ano passado, com a participação ativa do Cristiano, foi as entidades de turismo de Minas Gerais. Nós temos entidades, a BIH, a BAV Minas Gerais, o Sindetur, tá certo? Então, são entidades poderosíssimas, mas que, seguinte, elas não têm nenhuma penetração no interior. Então, você pega a BAV e a BIH, vamos citar a região nossa de Varginha e a região de Capitólio. Eles não têm um filiado. Então, não há interiorização das entidades estaduais no interior. Isso tem que se fazer através de um grande acordo. Então, eu acho essa cultura, eu sempre falo com o Cristiano, e ele está bem avançado nisso, é o seguinte, nós temos hoje o melhor secretário de Estado de Turismo e Cultura que Minas Gerais já teve, tá certo? Um cara que trabalha 24 horas, que é o Leônidas de Oliveira. Tá? E eu posso falar que eu estou no turismo desde o Francilino Pereira, em 1980 que eu estou nessa área, tá certo? Então a gente conhece com profundidade. Agora, se nós não usarmos esse capital político, que é esse ano só, que ano que vem é ano eleitoral, acabou, tá certo? E nós temos o primeiro semestre, para poder trabalhar essas coisas, mais uma vez, nós vamos perder o trem da história. Mas aí que é o problema. A união faz a força que eu vou perguntar para o Cristiano daqui a pouco, nosso prefeito, mas tem que já fazer uns registros aqui, chegando no chat e outros aqui no meu WhatsApp. Celso Faria, grande Celso, músico, musicista, mandando um abraço,
acompanhando aqui esse programa. Grande Celso, um abraço. Sandro Dimas, mandando um abraço para vocês. Rodrigo Medeiros de Castro, gerente comercial da Rede Ibis aqui em Belo Horizonte, Jataí, interior de São Paulo. José Eugênio, presidente do Sindetur, você citou aí, lá de Furnas é o nosso Mar de Minas. Aqui no Despachante Maravilha, bom para nós, adoro escarpas do lago. Mas todo mundo fala escarpas do lago até hoje, né? Interessante. As escarpas do lago, ótimas lembranças, Simone, falando marcou, aqui, né? Tem que aproveitar o momento. Aproveitar o momento é nesse sentido. Prefeito e presidente da LAC, Cristiano Silva, você toma posse hoje, às 17 horas, lá no Palácio da Liberdade, trazendo aqui os prefeitos lá da região do Lago de Furnas. Isso. A união faz a força. Não podemos. Você tem aí o Bruno, da Campos e Campos, tem o Brás da Edesul, que é a Empresa de Desenvolvimento Sul de Minas. É o momento da união, do governo do Estado, união da Câmara, união dos vereadores, união dos prefeitos. É o momento. Não pode, como diz o ditado, não podemos deixar mais o relógio passar, não. Correr, com certeza, Sérgio. A gente precisa aproveitar, né, toda essa força, né, não só a força política, mas a força empresarial, para a gente conseguir, né, atingir esses objetivos. Como o Braz falou, a gente tem que ter objetivos claros, né? Hoje, a criação do Foro Náutico, né, como o Dr. Bruno falou, é um dos objetivos nossos para quê? Que a gente consiga profissionalizar, né, o nosso Lago de Furnas. Hoje, infelizmente, a gente não recebe a navegação internacional porque nós não temos a carta náutica, né? Não se tem aqui o foro náutico. Através do momento que a gente tiver o foro náutico, tivermos a carta náutica, a gente consegue internacionalizar as nossas águas. A questão da cota 762, ela vem para proteger isso daí também, né? A gente mantendo a cota 762, a gente mantém a navegabilidade nesses 34 municípios do Lago de Furnas. Então a gente tem que ter uma preocupação muito grande com isso, tem que ter sim essa união. A cota 762 é uma das pautas, né, da Alago hoje, é uma das pautas que a gente trabalha. Além, né, da cota 768, a gente ainda tem também a questão que é um problema sério que nós temos em torno do Lago de Furnas, que são as demolições, né? Várias casas já foram notificadas, foi aberto processo, né, relacionado à invasão, à cota 769, 768. E isso daí é um problema que pode travar muito a economia do Lago de Furnas, porque são praticamente aí mais da metade dos municípios estão envolvidos, tem esse problema, né? E a gente precisa trabalhar também para buscar essa solução junto à Eletrobras. Já conversamos com a Eletrobras, né, já está bem avançado em relação a isso, para que a gente crie um protocolo de intenção, né, junto à Eletrobras, para que a gente traga essa solução para esses municípios, né? A gente tem hoje a questão turística muito forte, né, ligada a esse problema, questão às vezes de pousada, casas de veraneio ao entorno do lago, que, havendo uma conclusão pelas demolições, a gente tem um problema muito sério dentro do Lago de Furnas. Então, a gente precisa trabalhar também essa pauta que a gente não pode esquecer. A questão do foro náutico, né, não acredito que ela ajudaria na solução desse problema, mas ela iria fazer com que os municípios, né, intensifiquem as suas legislações, atuem mais rigorosamente nas suas fiscalizações para que a gente não deixe isso acontecer. O problema que a gente vive hoje relacionado a Escarpas, né, que é um dos balneários mais antigos que nós temos aí, são todas casas mais antigas. Então, a legislação lá atrás, né, foi falha, a fiscalização lá atrás foi falha. Mas a gente não pode corrigir um erro causando um outro problema, porque isso daí realmente traz um problema muito grande. Você falou Escarpas, eu fui em Pimenta há uns 30 anos atrás. Era Escarpas do Lago, era Pimenta. Era Pimenta, né? Foi o primeiro a dar o AP assim, foi o Pimenta o Furnas Tour. Na verdade, Escarpas começou em 75. Por causa 76. Da Newton Paiva, né? O pessoal da Newton Paiva, depois veio Capitólio, que está bombando. Isso. Mas tá aqui a Simone aqui, que gosta muito da região. Não podemos parar por causa do ano eleitoral, Brás. Batalhar para ter o foro náutico, que é importantíssimo. Aqui no despachante, Almeida Leões de Oliveira é um excelente secretário. Edivaldo é lá de São Tiago, sempre está nos assistindo. Um abraço. São Tiago é a terra do biscoito. E o Rodrigo Medeiros de Castro, que é o gerente, né, comercial do Ibis, aqui Contagem, Montes Claros, interior de São Paulo, Jataí.
temos que levar a BH para lá. Ele é da área hoteleira, né? Tivemos semana passada uma reunião da posse. Um abraço para Flávia Badaró, Rodrigo Cansato, diretoria da BH, que tomou posse quinta-feira passada, bem prestigiado pelo secretário, por deputados federais. O Braz e Bruno, esse sentido aí, tirando um pouco, o prefeito foi reeleito lá em Capitólio, né? Esse lado político, vão deixar ele para... Não podemos parar, né, Bruno? Você que é da área jurídica, o momento político é uma coisa, mas a importância dessas cartas, desses projetos, não pode ficar parado. Não, certamente. O Brasil tem um problema enorme. O mandato dura 4 anos. Nesses 4 anos, você tem 2 eleições. Então, o prefeito toma posse no primeiro ano. Já no segundo ano, ele vai ter uma eleição federal, no qual você vai ter eleição para deputado, você vai ter eleição para governador, você vai ter eleição para deputado federal e estadual. O que significa? Além das questões referentes à política inerente, né, aos atores, dos quais os prefeitos são extremamente importantes, existem alguns atos que não podem ser procedidos nessa época, ou seja, acordos com o município, tanto a nível de governo estadual ou a nível de governo federal, eles ficam travados, né, não na sua totalidade, mas tem uma restrição enorme. Então, você mal toma posse, na sequência, você além de passar por uma eleição no qual demanda uma atuação, você tem travado uma série de acordos, normativas, valores, enfim, logo no ano seguinte. Quando você, terminando a eleição, novembro termina a eleição, você vai ter uma mudança de governo ou não. Então, no ano subsequente, que é o ano que nós estamos, né, você vai ter, bom, no caso aqui é invertido, né? Eleição para prefeito foi ano passado, mas enfim, você vai ter novamente o prefeito trabalhando bastante, o que é o caso agora. No próximo ano, se for mantido o exemplo que eu dei, seria novamente eleição para prefeito, no caso específico, ano que vem eleição para governo. Essa dicotomia, né, esses 2 momentos distintos durante um mandato, ele atrapalha demais a gestão municipal, bem como a gestão federal, estadual, enfim, uma vez que você tem uma quebra muito grande a cada 2 anos. Isso aí existiu durante muito tempo, ainda existe um movimento para que as eleições sejam todas num momento único. Não sei como é que nós estamos caminhando com isso, mas fato é que temos que caminhar, nada pode parar, mas, como o Braz muito bem colocou, no próximo ano, a partir de determinado momento, a nível de empresariados, todos podem continuar caminhando, mas é fato que nós teremos, sim, uma paralisação em face de mais uma eleição. Isso infelizmente, dizem, né, que tem um projeto para dar em Brasília, eleição, né, geral de 5 anos para prefeito, vereador, governador, deputado federal e estadual. A gente ouve, né, mas não sai. Mas o que você acha, Brad, disso aí? Não, eu acho importante essa colocação e agradeço ao ouvinte, né, que ela falou isso. Simone Scarpa. Aonde que eu falo é o seguinte, essas eleições no meio do caminho aí, isso prejudica profundamente o desenvolvimento dos municípios e do Brasil, tá certo? Então, o que tem que ser feito hoje? Até em março do ano que vem, você pode assinar todos os convênios, protocolos, publicar. Para a partir de abril, que está proibido, você pode executar, tá certo? Então, nós temos que ter competência agora de desenvolver os projetos, assinar os contratos, publicar os convênios, e o ano que vem, não que entrar o período eleitoral com a trava da lei eleitoral, que eu acho correta, que para não favorecer ninguém, tá certo? A gente está em fase de execução, tá certo? Por quê? O prefeito, ele tem o primeiro ano, o reeleito é continuidade, ele está dando contínuo trabalho. O cara que iniciou, ele vai mudar a estrutura, a máquina dele, tá certo? Então, até ele pegar, ele perdeu o primeiro ano. Na hora que ele acordou, tá certo? Começou o segundo ano, a partir de abril não pode se assinar mais nada. Então, esse que é o grande gargalo, foi o que o Bruno falou. Nós precisamos, no Brasil, da unificação das eleições, sim, tá certo? E mandatos de 5 anos. Eu acho que está chegando uma consciência política em Brasília, porque isso é o Congresso Nacional, que isso precisa para destravar, tá certo? E para facilitar, inclusive, para você eleger de vereador a presidente da República.
Aquela preocupação, o povo não consegue votar. Consegue sim, o povo brasileiro é muito inteligente, muito competente e tudo. E vai fortalecer, inclusive, o momento político e vai fortalecer os municípios, o Estado e a União. Então, eu acho que esse trabalho tem que ser feito. Quando a realidade é outra, essa que nós temos que trabalhar imediatamente igual. Todos esses processos nós estamos em fase final de andamento. O decreto já está na nossa mão, já passei para o secretário Leônidas, ele já está andando, tá certo? Nós já estamos formando um grupo de trabalho, que vamos agora convidar o presidente da LAC para participar. Nós estamos lá na frente, tá certo? Porque a gente já briga por isso há alguns anos. Inclusive aqui está presente, não está na entrevista, mas está presente aqui, o ex-presidente da Câmara Municipal de Varginha, o Rômulo Azevedo. Esse trabalho começou há 10 anos atrás, quando o Rômulo era presidente da Câmara Municipal de Varginha. Ele abraçou, o Ricardo Farias era o secretário de Estado, foi a Varginha, fizemos o primeiro seminário. Então, é um trabalho que está tendo muita consistência nesse desenvolvimento. O Bruno, a Campos e Campos, está com a gente há 15 anos, tá certo? O Cristiano está caminhando aí já há 2 ou 3 anos. Então, eu acho o seguinte, há uma conscientização, há um trabalho. Inclusive, eu queria que o Cristiano citasse, que está presente nesse momento aqui, no estúdio, né? 2 vereadores de Capitólio, que são importantíssimos para nós, tá certo? Porque o prefeito, ele precisa do legislativo, tá certo? Inclusive, nós convidamos agora, e foi aceito, que nós precisamos de um interlocutor no sul de Minas, tá certo? Do lado de cá, aí o Cristiano vai escolher no lado de lá, nós convidamos o presidente da Câmara de Varginha, o Marquinhos da cooperativa, para ele coordenar os trabalhos junto com os presidentes da Câmara. Nós precisamos das câmaras municipais, tá certo? Então, essa integração, tá certo? Que é muito importante. Precisamos de presidente de entidades como o Zé Eugênio do Sindetur, a Flávia Badaró, o Peter da BAV, tá certo? Até interessante sobre isso, você falando sobre a BH, o Rodrigo Medeiros, que eu citei há pouco, né, da Rede Ibis, ele falou que é diretor de hotéis de rede de Minas, da BH, e a BH já tá se organizando para fazer um trabalho lá na região lá da Lago, de Furnas e etc. O Braz, doutor Bruno e o prefeito Cristiano, Minas Gerais é um país, né? Somos 853 municípios, cada um, né, diferente um do outro, Norte, Nordeste, Rio Doce, Mucuri, Triângulo, Sul. Essa potência do Lago de Furnas, com 34 municípios, que você já está dando uma boa notícia, que já vai agregar outros. Sim. Então, quer dizer, a união faz a força, viu, prefeito? Você Com sabe certeza. mais que eu, que você está na política, foi reeleito, né? Felizmente, para a cidade de Capitólio, que você veste a camisa lá. São 34 municípios. O que é importante esses 34 para fazer parte da Lago e os outros que você está trazendo para fortalecer o nosso potencial turístico lá de Furnas e trazer mais turistas para Minas Gerais? Ô Sérgio, como bem falado aí pelo Braz, né, por você, não só, né, os prefeitos, não só as entidades, mas também os grupos organizados, né? Nós temos um grupo, que é o grupo Pro Furnas, né, que é administrado aí pela Maria Elisa, a Maria Olívia, a Thaíse, né, que também é do circuito do Lago de Furnas, o Tadeu da Unilago, que é uma associação que tem no Lago de Furnas, além, né, dos grupos organizados que tem essa união e parceria das câmaras, né, de vereadores. Por quê? É através dessas legislações que possivelmente serão criadas, né, doutor Bruno, que a gente vai conseguir melhorar, né, o acesso, melhorar a movimentação econômica, vamos melhorar a movimentação legislativa, né? Hoje está aqui com a gente, temos 5 vereadores aqui, né, representando o Capitólio hoje, está aqui com a gente o Cláudio Ramos, o Shirley Ávila, né, minha esposa Andressa também está aqui com a gente, e está vindo meu vice-prefeito, Jaime Leonel, o presidente da Câmara, né, de Capitólio, que é o Dalmir Rodrigues, o vereador Edgley Amorim, o vereador João do Getúlio, e o nosso secretário de Turismo, né, e Cultura de Capitólio, o Cristiano Ventura, o vulgo show de bola. Show de bola. Então a gente está com a comitiva, eu não esqueci nenhum vereador não, né?
E os prefeitos também estarão aqui Os prefeitos estarão aí também, né? Alguns prefeitos da Lago não vão conseguir vir por conta de agendas, mas estão os prefeitos também. Então, é realmente fortalecer essa união, né? A gente trazer o legislativo para próximo. Eles precisam saber dessas demandas, né? Inclusive lá em Capitólio, em relação a essa segunda pauta que eu falei, que é a questão da demanda com a Eletrobras em relação às demolições. Nós tivemos uma audiência pública na Câmara, né, recentemente, onde foi abordado esse tema. Eu acho que seria importante, tenho certeza que é muito importante que as outras câmaras do Lago de Furnas abordem também esse tema, que ele é muito importante, tão quanto o da 762, para que os municípios estejam cientes disso daí, estejam conscientes disso daí, né, e do impacto que isso pode trazer. Na audiência pública que a gente teve lá, né, o doutor Hamilton, que é um dos advogados envolvidos na causa, eles têm um estudo onde foi levantado até quantos caminhões de entulho que se gera com as demolições dessas casas. São mais de 20 mil caminhões. Isso só dentro de Escarpas do Lago. Então, por isso da importância da gente trazer o conhecimento do legislativo, a gente trazer o conhecimento da população, para que a gente consiga fazer com que os projetos aconteçam, né? Fazer com que eles sejam executados. Então, essa união, essa parceria, esse entrosamento, né, dos 34 municípios, dos demais municípios que nós estamos trazendo para dentro da Lago, as entidades de classe, os empresários, os grupos organizados, todos estarem trabalhando em prol de um mesmo objetivo. Porém, todos precisam saber quais são as pautas, todos precisam saber qual o caminho que nós temos que ir. Sim. Então, nessa conversa aqui, a gente já abordou 3 temas, que é a Cota 762, é o Foro Náutico de Minas Gerais, e é em relação a esses processos demolitórios, né, que nós temos ao entorno do Lago de Furnas. E nós não podemos esquecer, a gente tem que fazer um investimento, as empresas, né, de telefonia, né, essas grandes empresas de telefonia que temos aqui, né, a Vivo, a TIM e a Claro, investir também na melhoria da telefonia de comunicação em Minas Gerais, aí, porque tem a hora que a gente pega a estrada aí, a rede some daí. Então, a gente vamos puxar a orelha desse povo aí, dessas empresas que estão ganhando muito dinheiro. E aqui a união faz a força, aqui está a turma aqui que quer o desenvolvimento. E não podemos esquecer, o doutor Bruno Campos, lá da Campos e Campos Advogados, fez um relato interessante, ser estudioso, doutor Bruno, que a região nossa lá de Furnas é o segundo maior náutico, né, do Brasil. Olha que coisa, gente. Minas Gerais é uma potência. Tem a segunda maior frota náutica do país, perdendo só para Angra, né? Olha só. Sabia, na verdade, o prefeito lembrou aqui. Mas você que me falou. Que só Angra tem uma frota maior. Angra dos Reis no Rio, quer dizer, Minas, lá na região de Furnas, Capitólio, etc. lá, segunda maior frota náutica. Eu trouxe há um ano atrás vamos dizer, o comandante aqui da Marinha, o almirante de Marigué, que mudou, o Lucena. Eu vou trazer o próximo que entrou agora para a gente falar, porque interessante, a pessoa acha que pegar um jet ski, uma lancha, uma chalana, o que seja, tem que ter carteira, tem que ter, igual eles fazem blitz, igual a gente tem blitz aqui na rua da polícia, exigindo carteira, extintor de incêndio, bafômetro, tem uma legislação igual nós estamos dirigindo nosso automóvel na rua. Mas esse negócio de infraestrutura é importante demais, viu, prefeito? A gente tem que colocar isso em pauta. Eu falei da telefonia, mas tem outras também, né? Com certeza. A gente até já teve uma reunião, né, Brasa, a respeito das telecomunicações, né, da parte de comunicação. Nós já conversamos sobre isso até com as entidades. Mas um outro ponto, Sérgio, que é importante, é esse vínculo que eu pretendo fazer entre os municípios. A gente compartilhar com eles bons projetos, né? O que deu certo em Capitólio, o que deu certo lá em Varginha. É muito importante a gente ter essa consciência e não ter, como que a gente pode dizer,
não ser mesquinho a ponto de querer segurar os bons projetos e não compartilhar. Por exemplo, em Capitólio, a gente tem um projeto lá que está dando super certo, até minha esposa está à frente, que foi a criação da Casa Rosa. É um projeto voltado para a área da saúde, né? Todos os nossos municípios a gente tem, né, dificuldades, às vezes, com licitação, dificuldades, né, nessa área de saúde, ter uma referência, ter um local para fazer mamografia, ter um local para fazer ultrassonografia. Então, a gente conseguir compartilhar mais e se unir em prol desses bons projetos, né? Eu sei que a gente está aqui hoje para falar especificamente do Lago, mas tem muita coisa dentro desses 34 municípios que a gente pode compartilhar uns com os outros. Esse é um projeto que a gente conseguiu inaugurar ele, né, no início do ano passado e é voltado, né, para o atendimento às mulheres, né, em tratamento de câncer, o acolhimento das mulheres, né, no período de dificuldade e a gente trazer mais essa atenção, né, para a saúde da mulher e trabalhar a saúde da mulher. Olha que interessante a audiência do programa. Você que está nos assistindo, aqui o programa Minas Turismo Gerais no YouTube, Sérgio Morena Gerais, e você que está aí, inscreva, dá um oi, dá um, como é que é, um legalzinho, que é o Capitão Silvio Aderne, da Marinha, está nos assistindo. Parabéns pelo programa, muito instrutivo e oportuno. Parabéns ao nosso prefeito Cristiano por mais esse desafio. Comandante Silvio Aderne, Relações Institucionais da Marinha em Minas Gerais. Grande abraço a todos os participantes. Está nos assistindo e vamos trazer... Seu programa tem um prestígio muito grande, Sérgio. Eu falo hoje que prestígio é o maior programa hoje lá, que briga pelo turismo, que defende o turismo, andando agora. Um abraço, é o Sérgio Morena. Amigo Silvio. É o jornalista hoje que lidera nada, hoje o turismo de minha Minas. casa. Com a simplicidade dele, tá certo? E criou-se a Confraria Mineira do Turismo, que é o maior WhatsApp do Brasil, onde todos os segmentos do turismo. Uma coisa, Cristiano, que eu quero deixar falando é o seguinte: qual que é o problema de Minas Gerais? Aí eu falo o seguinte, e nós não podemos perder o momento. Eu, nesses 45 anos, eu vou tomar a liberdade de mostrar algumas coisas do meu lado. Tá? Nós tivemos na final da década de 90, o prefeito mais jovem de Minas Gerais foi o Eugênio de Lambari, tá certo? E nós fizemos, na época, o governador Itamar Franco e o secretário de Estado de Turismo, o primeiro secretário de Turismo do Estado de Minas Gerais, chamava Manuel Costa. Nós desenvolvemos, tá certo, um projeto com a BMW da Alemanha e trouxemos, naquela época, o primeiro projeto de carro movido a água para Lambari. E a BMW exigiu, através da MAG, que o doutor Antônio era prefeito de Cambuquira, presidente da MAG, um estudo do subsolo do Circuito das Águas. E, na época, era o governo Fernando Henrique, o Paulino Cícero de Vasconcelos era o ministro da Minas e Energia, e ele pagou isso, foi $1 milhão para fazer o estudo. Tá certo? Só que é o seguinte, há um problema muito grave que eu vejo em Minas Gerais: esses jovens aí estouram e deslumbram politicamente. Tá certo? Então, eu estou vendo muitos jovens, nesses meus 45 anos de turismo, se perderem e perderem a oportunidade do amanhã. O Eugênio foi um, tá certo? E esse projeto nós lançamos em Lambari. Eu sou empresário, eu ajudei até um ponto, depois eu afastei. E o projeto morreu, tá certo? E esse estudo do subsolo do Circuito das Águas, recentemente teve um outro grande jovem que juntou um grupo de hoteleiros, são inclusive amigos seus, Diogo, né? Caxambu, é Diogo? Diogo Cruz. Diogo. Quando ele foi eleito, era um jovem, eu falei assim, é um jovem brilhante, inteligente, tivemos juntos. Aí vem umas assessorias incompetentes, tá certo? E dificultam a coisa, e ele começou a achar que era só Caxambu e o miolinho dele, e ele perdeu o trem da história. Você teve a oportunidade, no dia do lançamento do livro do Leônidas, encontrar com ele. Sim. Então, eu estou vendo brilhantes jovens que despontam na política do sul de Minas, tá certo? Nós temos o Paulo Vitor em Varginha, tá certo? Foi um jovem prefeito, hoje está vice-prefeito, um cara, promessa muito grande, mas nesse deslumbramento político, não pelo próprio político, pelo o entorno dele, tá certo? E essas pessoas que dependem de cargo público começam a estimular e encerram a carreira política e prejudicam o sul de Minas. Então, hoje nós precisamos de acordar isso e fazer um trabalho muito importante. E eu ponho maior fé em você,
tá certo? Para escutar essa parte, vamos citar, eu gosto de falar, eu dou nome, porque eu sou empresário, tenho minha vida resolvida, quando o secretário tem uma liberdade com o Leônidas, eu gosto muito dele, que nós discutimos várias coisas com total liberdade, tá certo? Você pega a Lago, tá certo? A Lago, ela não tem nenhuma expressão realmente política, tá certo? Apesar que tem gente boa lá dentro, tá? Em nível de influência a nível estadual e federal. Tá certo? Hoje a posse, que nós conversamos lá atrás, da importância, o Leônidas te abraçou e te adora, né? Hoje é uma posse sua, hoje no Palácio da Liberdade. Isso é divisor de águas, tá certo? Com a presença do governador de Estado. Isso é muito importante para lá. Muito importante para você, como jovem, tá certo? Tem um secretário de Estado do quilate do Leônidas, está presente, está coordenando isso, abriu as portas. Quando ele pegou o Palácio da Liberdade, o primeiro evento na área do Lago de Furnas, o primeiro evento do Palácio da Liberdade, foi feito por nós, sobre o Lago de Furnas, você estava presente. Sim. Tá certo? Nós tivemos tudo. Então, eu espero que realmente a Lago ocupe esse espaço, profissionalize, tá certo? Para a gente fazer acontecer. Senão, vai ser, não estou fazendo profecia do futuro, não, vai ser mais um jovem bem intencionado que vai passar. Não, mas não vou... Tá certo? Nós estamos de coisas práticas e políticas de resultado. Mas não vamos... Minas Gerais, não Minas Gerais, deixar, não vão deixar, e estamos junto com ele. Mas Minas Gerais está atrasada politicamente. Está em desenvolvimento. E nós temos oportunidade. Hoje nós temos um governador empresário, tá? Que está junto, aposta. Ele, primeira vez na história de Minas que tem um governador que dá suporte político e financeiro ao secretário de Estado. Nós nunca tivemos uma secretaria tão poderosa. Minas Gerais tem que ter uma gratidão pelo Zema e pelo Matheus Simões enorme. Mas a gente tem que pensar, você está falando aí algumas coisas, mas tem que pensar, prefeito, ele é lá na frente. Está nas suas mãos, o doutor Bruno com essa área jurídica dele. Se aí, não fizer, abraço. Mandar um abraço para a doutora Karina, nossa amiga, né? Gente boa. Amanda. Doutora Amanda. O seu irmão, o seu pai, a família toda da Campos e Campos. Nós temos um problema grave lá, prefeito. É problema da aeroporto, né? Aeroporto, Qual que é a sua ideia? Junto com o governo do Estado, que o governo tem esse trabalho junto com a Azul, né? Que faz voos regionais aqui em Minas. Para colocar um aeroporto ali na região, qual que seria o melhor para vocês ali? Sérgio, a gente já vem, eu pessoalmente já venho trabalhando nisso daí desde 2022. O grande problema é que assim, Capitólio não consegue viabilizar um aeroporto, né? Porque não tem realmente um espaço ali que dê para a gente viabilizar um aeroporto comercial. Então, assim, a gente tem que partir para cidades que já têm, né, um aeroporto que a gente possa, né, trabalhar isso daí. Hoje, né, o que a gente tem ali na região é Passos. Mais próximo. Que já tem um aeroporto. Quantos mais... quilômetros lá da região lá? Vai dar uns 70 quilômetros de Capitólio. Mas é o que está mais avançado, né? Já tem uma pista maior, ele já tem caminhão de bombeiros. Mas vamos dizer o tempo, já está caminhando ou já está voando? Não, já tem, ele tem voos, né, voos lá? Ele não tem particulares. Particulares. Piuí também tem voos particulares. Para a gente, em Capitólio, faz muita falta que fosse em Capitólio, né, por conta de Escarpas do Lago. Sim, mas se o voo executivo, vamos dizer, sair lá da Bahia, pode pousar lá em Passos, já iria nos ajudar. Hoje o que está faltando para a gente internacionalizar o turismo do Lago de Furnas realmente é um aeroporto, né? A gente precisa ter um aeroporto viável, né, que chegue até ali no Lago de Furnas, que seja, né, ali através de Passos ou que seja Piuí, mas realmente a gente precisa disso. Então está dentro das suas prioridades isso aí? Tá. Como presidente da Lago? Sim. Já estivemos aqui na Codenge, já estivemos no Minas Invest. Eu tive recentemente lá em Brasília, no Ministério de Portos e Aeroportos, né? Já conversamos com os técnicos lá também. Mas o que a gente vê de maior possibilidade é Passos. Né? Mas é importante dar esse up aí, porque nós temos em Varginha, né, Brás? Temos Varginha, mais próximo lá é Varginha, né? Sim. Vamos dizer assim. E Passos é uma das cidades que a gente já convidou para fazer parte da Lago, né? Já tive o ok do prefeito Diego, né? Diego Oliveira, meu amigo.
de estar ingressando na Alago também, isso para a gente vai ser um ganho muito importante, né? Passos que está recebendo lá, a Heineken, está recebendo um grande investimento. Eu acho que vai dar nesse sentido por causa da Heineken que está indo para lá, né? Isso. Tem um grande investimento do Ipiranga também lá, que está aumentando a capacidade produtiva dentro da cidade de Passos. Ipiranga Combustíveis. Combustíveis lá? O Celso Faria está falando aqui, em São José da Barra tem aeroporto? São José tem o aeroporto de Furnas, mas assim, ele está cedido hoje para a Marinha. Para a empresa, para o governo. Para o governo, Então, assim, não vejo... Ele é uma pista muito boa, é uma pista grande, mas não tem a infraestrutura, né? O de Passos já tem uma infraestrutura um pouco mais avançada. Vamos investir em Passos. Mas para a gente, Passos já atenderia, né? Porque, assim, já vai estar a 70 quilômetros ali de Capitólio, né? Perto demais. 45 de São José da Barra, então... Vamos lá para o pessoal que está nos assistindo aqui. Belo Horizonte, Capitólio, quantos quilômetros? 280. São Paulo, Capitólio? 460. Rio, Capitólio? 680. Então, o aeroporto de Passos é o tirinho de Chumbim. Com certeza. Né, Bruno? O que você acha, Bruno? Não, é extremamente importante. Essa questão de infraestrutura, o prefeito falou algo muito importante. Você tem projetos que são projetos não da cidade, e sim projetos da região. A legislação federal, ela dá muita prioridade para consórcio de municípios. Então, quando nós falamos de infraestrutura, uma coisa é você falar de infraestrutura para uma cidade que tem 10 mil, 20 mil habitantes, outra coisa é você falar de infraestrutura para uma região, né, que você tem uma representatividade de uma associação como a Alago. Então, quando nós vamos falar de infraestrutura, se nós formos falar de tratamento de água e esgoto, se nós vamos tratar de lixo, quando você vem falar de uma concessão, uma PPP, uma parceria público-privado, a nível regional ela faz todo sentido. A nível municipal é muito complicado, porque para uma empresa investir valores vultosos para tratar uma cidade de 10, 20 mil habitantes, não é algo necessariamente vantajoso. Agora, se você faz via consórcio de municípios, aí você aumenta o número de pessoas, você vai aumentar o número de consumidores e, consequentemente, você vai fazer com que isso se torne extremamente atrativo para o setor privado. E não só isso. Você tem, por exemplo, verbas hoje destinadas a tratamento de água e esgoto, lixo, você tem verbas. E se você tiver um projeto regional, né, por ser consórcio, ele tem uma prioridade em cima do interesse municipal. Ou seja, você tem que priorizar, a legislação prioriza os consórcios. Infelizmente, muitas vezes, por questões políticas, que eu acho que isso está ficando para trás, né? Eu sei que é da área jurídica, vou ter só dar um... Por favor. Mas tem o Ministério Público, a Procuradoria Federal, não sei se pode... Tem uma lei que tem um prazo para acabar com os lixões e com esse problema aí do meio ambiente aí. Isso aí, já estou escutando, isso deve ter uns 10 anos. Isso é mais pura verdade. Qual que é o problema? Não sei para que ano que é, não, mas já... Não, o problema... Eu acho que era 2024, deve ter passado para 2030. 2033. Mas não é, 33? Mas não é necessariamente, vamos chamar, né, falta de vontade tem que ter um aterro dos sanitário, prefeitos, né? E nem é também... E o Ministério Público, ele atua de forma muito intensa nisso. O que acontece é o que a gente chama de viabilidade econômica. Você vira para um município extremamente pequeno e fala, você vai ter que agora tratar o seu lixo dessa forma. Ele não tem dinheiro. Ter sanitário é difícil, Também não. Né? Agora, se você passar a ter projetos regionais e esse município passar a fazer parte de um consórcio, o Ministério Público, hoje, através da fundação do Ministério Público, eles fizeram doação, né? A ser consolidada no próximo Congresso, né? O procurador se comprometeu a isso, o procurador-geral, até então, se comprometeu a fazer Dr. Jabas, de projeto de implementação de projeto de tratamento de esgoto em 2 municípios. Se os municípios, enquanto consórcio, precisarem de dinheiro para fazer projeto, tenho certeza que o governo, o Ministério Público e vários outros vão ter o máximo interesse de ajudar nesse sentido. E a partir do momento que você tiver o projeto, que é um projeto regional, o setor privado tem interesse de fazer investimento. Então, eu acho que essa questão de fortalecimento das associações de municípios
e consórcios inerentes das mesmas, né? Não necessariamente os componentes de uma associação são o mesmo componente de um consórcio. O prefeito Cristiano vai poder falar disso aí muito bem. Mas é muito interessante. Se você chega com um projeto regional de saneamento básico, no qual é o saneamento básico, nós estamos falando de água e esgoto, né? Mas nós estamos falando de esgoto, mas nós estamos falando também de tratamento de lixo, que é saneamento básico. Sim. Então, se você chega com um projeto dessa monta, a possibilidade de captação de dinheiro, a possibilidade de investimento, ela cresce muito. Então, novos gestores, uma modernização dessas associações que nós estamos vendo, eu acho que é o grande caminho para que essa infraestrutura seja abraçado, não só pelo Estado, mas também pela iniciativa privada. Acho que isso é extremamente importante. Eu acho interessante isso. Depois o prefeito... Eu vou rolar a bola para o Cristiano. Eu não vou levantar a bola para ele chutar. Eu estou vendo que a Lago vai ter trabalho para danar. Por a gente estar nesse mercado há muito tempo, o governo Itamar Franco, na época secretário de Estado de Planejamento, Manuel Costa, ele botou um projeto-lei no orçamento do Estado, o tratamento das 5 bacias, tá certo? E na época nós tínhamos um prefeito em Cambuquira, o doutor Antônio, que falou com ele: Manuel, isso é 5 bilhões de dólares, tá? Vamos fazer um protótipo. É o que nós propomos para o Cristiano, que nós temos que fazer, e que o Jarbas Soares abraçou, na época, como procurador. O que é que nós temos que aprender em Minas Gerais? Você pega o Lago de Furnas, nós temos 34 municípios. Se você pegar a bacia de todos os rios, nós estamos falando em 178 municípios. E nós estamos falando em alguns bilhões de dólares, e viabiliza. Se a Europa é regionalizada, em Minas Gerais cabe 3 ou 4 países da Europa, tá certo? Então você vai num país da Europa pequenininho, ele já é regionalizado. Você imagina Minas Gerais, tá certo? Então nós temos que entender a dimensão territorial de Minas Gerais, o potencial de cada coisa. E a proposta nossa, que eu acho que é o caminho correto, que Minas Gerais tem que aprender isso, tá? É fazer protótipos. Essa ideia do saneamento, nós temos hoje, dentro do grupo nosso, José Nelson de Almeida Machado, que é uma das maiores autoridades na área de saneamento e água, é o seguinte: fazer 2 municípios, a Lago escolher 2 municípios pequenos, fazer o protótipo. Com esses protótipos, nós vamos buscar novos investimentos e vamos dar visibilidade. E depois tratar os 34 municípios lindeiros. E com isso, nós vamos ter uma visibilidade a nível nacional e internacional, porque isso é mídia e mobilização. E dentro que o Bruno falou, aí sim, nesse período, está se formando os consórcios, com inteligência, para se construir. Não vai faltar recurso, tá certo? Porque nós temos um problema gravíssimo no Lago de Furnas, daqui a 20 anos, que é a mesma coisa. Eu, em 80, em 79, 80, eu morava na Otacílio Negrão de Lima, na Pampulha. E na época nós andávamos de barco, de lancha, no Iate Clube, tá certo? Hoje, a Lagoa da Pampulha é um grande esgoto e não é navegável. Então, se daqui 30 anos, tá certo? O Lago de Furnas, ele vai ter um problema gravíssimo com isso. Por quê? A maioria dos municípios, não é o problema dos municípios lindeiros. O cara lá de Passa Quatro vem, joga água dentro do Lago de Furnas. Então, nós vamos ter um Lago de Furnas contaminado, que não vai servir para o turismo náutico, para a pesca, para nada. Então, essa consciência nós temos que aprender em Minas Gerais de começar o processo. Que depois que você começar, por isso que eu falei com o Cristiano, você tem que fazer projetos pilotos pequenos, tá? Para poder deixar a semente, construir a amarração, tá? Porque, igual eu falo, hoje nós temos um belo secretário de Estado, hoje competente, dinâmico, que é o Leônidas. Mas a partir do ano que vem, tem eleição, tá certo? E a tendência natural, quando vier outro governador, pode ser que o Leônidas não continue. Tá certo? E será que o outro secretário vai ter essa visão estratégica? Então, por isso que nós temos que fazer o aqui e agora, Sérgio. É importante, sei que nós estamos debatendo sobre infraestrutura, que a Simone Barbosa está falando aqui. Imagina o Lago de Furnas como uma infraestrutura para o turismo, porque falta muita coisa, né? Belezas naturais são incríveis, que turistas do Brasil e estrangeiros amariam visitar. Prefeito, se Franco, você te conhece há muito tempo, assim, né? Ano passado, tivemos bons contatos esse ano. Rapaz, você vai ter que... Essa Lago, você vai ter que... Tem que trabalhar. Muita coisa para você fazer ali para a região, porque
Com uma certeza. beleza, né, o maior, né, espelho d'água do Brasil, entre os maiores do mundo, parte náutica lá, barcos, jet ski, etc., chalanas, segundo só perde para Angra. Então, quer dizer, nós temos um potencial. Gigante. Então é muita coisa, é aeroporto, infraestrutura, telefonia, Sim, é sim, lixo, sim. é esgoto que o doutor Bruno falou, é coisa demais. Esse ponto que o Dr. Bruno entrou é muito importante mesmo, a questão dessa junção, né, dos consórcios, porque a gente, através dos consórcios, a gente consiga viabilizar para cidades pequenas, né? Infelizmente, a cidade pequena, ela tem uma dificuldade maior em conseguir trazer, às vezes, investidores em determinadas áreas, né, como na área de saneamento, né, que entra água, esgoto e lixo. A gente tem dificuldade em trazer, né, investimentos no geral, né? Realmente é mais difícil de se levar um investimento vultuoso para uma cidade pequena. E através do consórcio a gente consegue, né, solucionar alguns problemas que seriam problemas básicos, né, de infraestrutura. A questão do tratamento da água, esgoto, lixo, a questão das cidades, infraestrutura urbana dentro das cidades para recepcionar o turista, né? Investimento ali na malha viária, investimento na parte ao entorno do lago para receber o turista, né? Ter uma infraestrutura básica A para gente isso. pode esquecer formação profissional. Formação profissional. Então, são várias coisas que entram nisso, né? Através do consórcio, a partir do momento que a gente tira a responsabilidade de se atuar em determinadas áreas, a gente ganha a possibilidade de atuar em outras áreas, né? Como, por exemplo, nós conversamos lá, né, no Ministério Público da possibilidade do Ministério estar fazendo esse piloto, né, para 2 cidades, né, doutor Bruno, o dia que a gente esteve lá. Isso daí já favorece para, né, 2 cidades poderem investir, né, dentro da infraestrutura, dentro da cidade, para receber o turista. Como você falou, não adianta a gente ter ali belas paisagens, ter o Lago de Furnas, ter uma frota de lancha gigantesca e as cidades não estarem conseguindo receber o turista. Então, um dos pontos mais importantes que a gente tem que trabalhar é isso daí, né? Ajudar no desenvolvimento das cidades, né? Como a Edersul, né? Uma empresa de desenvolvimento do sul de Minas que busca esse desenvolvimento, que trabalha esse desenvolvimento. A gente precisa fazer com que isso daí chegue dentro das prefeituras, mas muitas das vezes a gente esbarra na burocracia, né? A gente esbarra na legislação que a gente tem, que às vezes impede, que às vezes atrapalha, que às vezes burocratiza tudo isso daí. E a gente esbarra também na questão das pessoas também, às vezes, né? A própria população, a falta, às vezes, de entendimento de que, às vezes é melhor a gente criar um consórcio para tratar água, esgoto e lixo do que a própria prefeitura assumir. Porque o que acontece? A gente tem tinha um projeto na Assembleia de Minas, onde na gestão passada o Zema tentou buscar a criação desses bolsões para se fazer o loteamento e o leilão da parte de saneamento básico. E a intenção era justamente essa. Eu me lembro muito bem que o Claré, né, que estava à frente da Arsai, né, ajudou a encabeçar isso daí também, e ele me explicou na época, que a gente, no Capitólio também, a gente tem essa questão do saneamento básico, que a intenção era justamente essa. O governo queria lotear, né, o Estado de uma forma que ficasse atrativo para as empresas pegarem aquele serviço, né, pegar o serviço de saneamento, água, esgoto, lixo, né, ou seja, criando justamente uma forma de que fosse rentável e que fosse atrativo para as empresas pegarem. Para quê? Para que isso daí não precise do município assumir isso. A questão do consórcio, né, como o doutor Bruno falou. Vou dar um exemplo aqui. Uma licitação dentro de uma prefeitura, ela custa hoje na faixa de R$15 mil. Se a gente tem um consórcio, onde o consórcio abrange os 34 municípios, a gente pode fazer uma licitação só que atenda os 34 municípios gastando esses mesmos R$15 mil. Sim. Então a gente consegue desburocratizar, a gente consegue economizar, fazendo com que o município possa investir naquilo que realmente está faltando, né? E dar esse impulsionamento. Então falta, né, a gente mostrar esse direcionamento, né, para os gestores, e falta a gente dar o pontapé para iniciar esse caminho, que é o que o governo do estado tentou fazer. Não sei que pé que está esse projeto, não sei se ele ainda está na Assembleia. Foi arquivado. Foi arquivado, né? Infelizmente, é um projeto que ajudaria muito. Minas Gerais hoje tem 80% das suas cidades com menos de 20 mil habitantes. São, a maioria, cidades pequenas que têm dificuldade de conseguir investimento para saneamento básico. A gente não tem, dificilmente a gente tem aporte de emendas para saneamento básico, para água, para esgoto, para lixo,
deputado não quer investir nisso. Né? O deputado Mas quer nós- investir numa ambulância. Mas nós temos o Ministério do Meio Ambiente que tem que investir nisso Sim, aí, ué. sim, mas- Meio ambiente não é só floresta, não. mas- Meio ambiente é esgoto, ó, Mas, água, Sérgio, na minha a visão, gente esquece que é algo que, assim, que se cair na mão do privado, a gente tem uma qualidade, Sim. a gente tem uma quantidade e a gente tem recurso para se fazer Você isso. falou aí da Heineken, uma empresa igual a Heineken poderia, né, fazer um lado social nesse sentido. O que você acha, doutor Bruno? Uma empresa grande, você poderia depois, Cristiano, uma ideia que eu estou passando para ele, uma empresa grande, multinacional, forte, vai transformar aquela região ali de impostos, ISS e ICMS ali para a região, é muito grande, que um dos impostos maiores que tem é bebida e cigarro, né? Que a gente sabe. Então ali passando essa ideia, viu, Cristiano, presidente da Alaga e prefeito de Capitólio, você procurar o pessoal da Heineken lá. Sim, com Ó, certeza. Vamos fazer uma parceria aí com o pessoal aí que vai ser bom para vocês, o lado social. É sócio Com certeza. social ambiental, não adianta só engarrafar a verdinha e a gente consumir. O que você acha, Bruno, disso aí? Não, seria extremamente interessante. Primeiro, você precisa ter um projeto. Uma vez que você tem um projeto, e não há nenhum problema do projeto ser arcado por um privado, nenhum problema. A legislação brasileira, ela parte de pressuposto, eu acho um pressuposto complicado, de má fé de gestor público. Por que eu falo que ela parte desse pressuposto? Ela tem tanta exigência em camadas... Burocracia danada, Bruno. Ela atrapalha porque ela quer tanto segurar o gestor público que ela realmente engessa o gestor público. Se você tivesse uma legislação que punisse de forma severa os maus gestores, mas que permitisse aos bons trabalharem com mais tranquilidade e tal, é fato. Outro dia eu estava no tribunal e eu vi um procurador pedindo o trancamento de uma ação penal contra um prefeito e a alegação era de que o Ministério Público dava 5 dias para ele responder, 10, e como ele não respondeu, entraram com processo criminal contra ele. E ele falando, olha, eu tenho que contratar mais um procurador só para ficar respondendo o que eu estou fazendo. A gente sabe que o Ministério Público ele vem para ajudar, Sim. mas a legislação ela impõe tanta coisa ao gestor público que, às vezes, a aplicação dessa legislação de uma forma mais severa, ela impede que alguém possa ser gestor público. Além disso, né, o prefeito aqui vai poder falar infinitamente melhor do que eu. Quando você é um ordenador de despesa, significa todo o dinheiro que sai da prefeitura, tal, tem uma cadeia de comando, evidentemente, você tem os ordenadores como secretários, assim por diante, você responde no seu CPF. Ou seja, qualquer problema amanhã, a responsabilidade é de quem? É do CPF do prefeito. Então, eu realmente acho que nós estamos falando, até para você receber doação de projeto, se for de um privado, você tem que fazer todo um processo para saber se mais alguém quer doar também, sabe? Assim, fazer uma licitação para isso. É uma loucura. É uma loucura. E quando se exige isso, tem que exigir mesmo, que é o que impõe a legislação. É lógico que você tem como fazer isso de forma diferente, surgiram legislações, né? Enfim. A legislação traz, por exemplo, empresas que são sem fins lucrativos, legislação de OS, entre outras coisas. Mas, independentemente disso, uma parceria entre o setor privado e o setor público, ela é extremamente importante, tanto a nível de investimento, como PPP, concessão, como a nível também de retribuição social, concordo plenamente. Qual o problema de uma empresa, que é um grande gerador, fazer uma doação de um projeto importante e, posteriormente, dependendo do tamanho da implantação, até parte da implantação, até ela toda? Sim. Eu só acho que deveria, nós não tenho visto discussões nesse sentido, uma modernização de uma legislação que travasse menos o gestor público. Hoje, o gestor público, muitas vezes, a principal pessoa do lado dele é o procurador, para saber o seguinte, isso aqui está certo, isso não está. Você tem um sistema hoje super interessante, que ajuda muito o controle, e realmente eu acho que poderia ter uma modernização dessa legislação para você fazer com que o gestor foque em gestão pública
E volto a dizer, puna quem tem que ser punido. Sim, sim, mas sem não dúvida. trave o desenvolvimento de cidades, estados, municípios, né? E quem trava é a legislação. Não é quem aplica a legislação. Como muita gente bate, fala, não, tal órgão está batendo, está cobrando demais. É porque a legislação se impõe. Mas aí, doutor Bruno, nós como jornalistas, nós temos que cobrar nesse sentido, né? O Brasil é muito burocrático, é aquela história, né? Qualquer documento você tem que ter autenticação e etc. Certidão de casamento você tem que renovar de tanto tempo, porque quando você casou já está caduca, como diz o termo lá da roça. Quem entrou aqui mandando um abraço para vocês é a Maria Elisa Onés Oliveira. A visão do presidente Cristiano contempla o desenvolvimento para toda a região do Lago de Furnas. Estamos juntos, prefeito, pelo coletivo. Abraço da Profunas 762. Maria Elisa, que é uma batalhadora, um abraço, minha amiga. Gente boa demais. Defensora da cota 762. Da cota, né? e da carta náutica, né? O marido dela fez um trabalho, né, em cima da carta náutica também, era um sonho dele, então a gente buscar desenvolver esse projeto aí, ela vai ser uma grande apoiadora. Sim, um abraço para ela, sempre a gente conversa nesse sentido. Pessoal, nós hoje aqui estamos conversando sobre a importância do Lago de Furnas, uma potência, o maior espelho d'água do Brasil, entre os 3 maiores do mundo, está aqui em Minas Gerais. Estamos conversando, Brás Pagani, presidente da EDESUR, doutor Bruno Campos, do escritório Campos e Campos Advogados, e o prefeito Cristiano Silva, de Capitólio, e presidente da LAG, que é a Associação dos Municípios do Lago de Furnas, que hoje contempla 34 municípios. Para encerrar, Brás, esperançoso para novos projetos, para novos rumos, para Furnas, para o sul de Minas. Nós somos eternamente otimistas, tá certo? Um abraço para Maria Elisa, inclusive o marido dela, Jorge Norma. Nós éramos 5 promotores em Minas Gerais na década de 80. Né? Era o Jorge Norma, o marido dela, eu, o Nilson Faria, José Godoy de Castro e a Raquel da Congresso. Então, inclusive tinha um profissionalismo nessa área. Né? Não tem hoje essa pulverização que todo mundo quer criar um evento, quer fazer. Então, eu sou eternamente otimista, eu acredito e estou vendo hoje o sucesso do turismo mineiro. Eu considero hoje a maior rede de desenvolvimento rápida, com geração de emprego e renda e receita para os municípios, tá certo? Estou vendo um jovem brilhante dirigindo a Lago, tá certo? Cheio de ideias, de otimismo e determinação. Tá? Temos uma equipe grande, competente, né? Muita gente envolvida, muita área da comunidade participando. Então, nós precisamos disso. Cada dia envolver mais e mostrar o seguinte, tem que ter união, projetos únicos, específicos, para a gente realmente construir alguma coisa. Senão, nós vamos ficar fazendo dezenas de coisas, não vamos concluir nada e vamos perder a oportunidade. Então, não podemos perder esse momento, focar em 3, 4 ou 5 itens, viabilizar isso, aproveitar o nosso secretário de Estado, Leônidas, aproveitar o nosso governador, tá certo? Para a gente criar caminhos consolidados para que, independente de quem vier amanhã, tá certo? Venha e dê continuidade. Então, é isso que nós precisamos. Eu tenho certeza, com o momento que Minas atravessa hoje, de visibilidade nacional e internacional, executada pelo nosso secretário Leônidas, Minas está na vanguarda nacional do turismo. Tá certo? Então, vamos trabalhar. E sucesso para o Cristiano. E sua responsabilidade é muito grande, viu, Cristiano? Doutor Bruno, prazer estar aqui no nosso programa. Você é sempre brilhante nessa área jurídica e sei que uma casa que eu tenho aqui em Belo Horizonte é o escritório da Campos e Campos, advogados ali na Rua Sergipe, com Cristóvão Colombo. Sempre um cafezinho quente, um pãozinho de queijo da melhor qualidade. E depois das 19 horas, a gente tem um chá com torradas que a gente costuma passar boas horas tomando um chazinho com torradas lá no escritório. Te agradeço e por esse brilhante pronunciamento que você tem nessa área jurídica, passando aí para o nosso presidente da Lago e prefeito de Capitólio, Cristiano. Muito obrigado, Sérgio. Foi um grande prazer estar aqui, né, justamente com o prefeito Cristiano, com o Brás Pagani. E parabéns pelo programa, pela atuação, por toda essa vida dedicada ao jornalismo e ao turismo. Deus te abençoe e continue sempre esse grande sucesso. Saudações alvinegras. Saudações alvinegras sempre. Cristiano,
Deus te abençoe nessa caminhada aí que você tem aí a partir de hoje, vamos dizer, vai tomar posse lá no Palácio da Liberdade, junto com todos os prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, agradecer os vereadores que estão aqui. Rapaz, eu vou te chamar de rapaz, você é bem mais novo do que eu. Você tem projeto demais para você desenvolver aquela região potencial do turismo mineiro e nacional. Estamos apertados, né, Sérgio? Te agradecer, né, pela oportunidade, o espaço, agradecer o Braz, meu amigo, agradecer o Dr. Bruno, né, pelo trabalho aí. E, né, trabalhar para a gente manter essa união, né, trazendo aí, como eu falei, trazendo o legislativo, trazendo as instituições, trazendo as cidades, né, para estarem juntos com a gente nesses projetos de desenvolvimento, né, das cidades do Lago de Furnas. Como eu falei, é um trabalho árduo, né, o desafio é grande, mas, né, com fé em Deus aí, com essas parcerias, né, com essa união de todos, tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá e deixar um legado, né, de melhoria aí para a nossa região, de melhoria para o nosso Lago de Furnas, a mudança dessa outorga, né, a resolução aí dessa questão dos processos demolitórios, a nossa carta náutica, o nosso foro náutico, né, são projetos aí que eu tenho certeza que, chegando ao final dos 2 anos aí do mandato como presidente, a gente conseguir concluir eles, vai ser muito importante para toda a nossa região do Lago de Furnas. Muito obrigado a todos, né, que estão assistindo aí, mandar novamente um abraço para a Maria Elisa, Maria Olívia, a Thaís, né, o Tadeu também. Estão aí acompanhando Minas Turismo Gerais. Muito obrigado, Sérgio. Agradecer, né, o nosso amigo Dr. Rômulo Azevedo, que está aqui também nos prestigiando, né, e colocando, né, a OAB também, né, junto com o presidente Chalfun, que é lá de Varginha, e temos que colocar também a OAB nesse circuito aí, junto com o Dr. Bruno, o Dr. Rômulo e o Chalfun, porque não poder perder tempo não, ó. União Mineiro é o seguinte, entrou na briga, meu amigo, pode abrir a porteira que nós chegamos juntos. Pessoal, até o próximo programa, um grande abraço. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.